Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que privilégio ministrar mais uma aula falando sobre a maravilha do nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus atos das nossas vidas e na história. Que maravilhoso estarmos aqui mais uma manhã. Espero que o teu coração esteja feliz de vir à casa de Deus, prestar culto, ser ministrado pela palavra, tanto na pregação dela quanto na instrução do estudo. E que assim possamos sempre nos alegrar no Senhor em todo momento. Você que está nos acompanhando pela internet, você também é muito bem-vindo. Você também é convidado a estar conosco aqui presencialmente. Você é muito precioso aqui para nós e queremos você aqui, a sua companhia aqui conosco. Meus irmãos, hoje vamos dar sequência ao estudo de Apocalipse 20, o texto mais polêmico do livro de Apocalipse, porque é o texto que vai discernir e que vai abrir o leque para as mais diversas interpretações, porque tem um termo aqui chamado milênio. Então uns entendem que o milênio ele é depois da volta de Cristo, outros entendem que o milênio acontece antes da volta de Cristo, e que outros que dizem que o milênio é todo o tempo da história da pregação do Evangelho, e essa terceira é a forma como nós interpretamos, e já temos 2 aulas na nossa playlist, falando do porquê compreendemos que o milênio ele é um número simbólico, justamente porque é o estilo literário do Apocalipse. Ele é um número que fala sobre uma completude de tempo e que fala também sobre pessoas reinando, ao mesmo tempo que Satanás é limitado. Satanás ele não pode mais enganar as nações, Satanás ele é preso para não mais enganar as nações. Nós estamos então na nossa última sessão, a 7ª sessão de Apocalipse, aqui, e vamos dar sequência hoje com um texto que nós já vimos sobre a prisão de Satanás, os versículos de 1 a 3, vimos também semana passada sobre os santos com Cristo que estão reinando nos céus, e hoje nós falaremos sobre a derrota definitiva do diabo. O perdedor dos perdedores, ao mesmo tempo que o nosso Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o diabo é o perdedor dos perdedores. Ele está derrotado. Ele está bravo demais, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, como encontramos lá em Apocalipse 12. Então vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, versículos de 7 a 10. E diz assim a palavra de Deus: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vamos orar? Bondoso Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e em Ti nós temos a vitória. Obrigado, Deus, por essa aula, consagramos a Ti, Deus. Abre os nossos corações, nos inunda, Pai, com a Tua graça, nos dá, Senhor Deus, o entendimento e a iluminação para que possamos compreender as verdades de vida eterna que encontramos aqui nesse texto. Que não seja apenas informações lançadas aqui, mas que sejamos ministrados pelo Senhor. Obrigado, Deus, por isso. Cuida da gente e que nós, Pai, glorifiquemos o Seu nome, Pai, com as nossas vidas. Te louvamos em Teu nome, Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vimos aqui no texto que depois do milênio, Satanás é solto. Nós estamos na última sessão, como eu falei agora há pouco, que fala sobre o milênio, a derrota do dragão, o juízo final, então o estabelecimento do novo céu e da nova terra. E lá por fim, conselhos gerais, conselhos finais do próprio Cristo, né? Defendemos aqui, como já falado, que o número 1000 ele é um número simbólico, que ele não é alegórico, ele não é simplesmente uma ideia, mas ele é um símbolo de uma realidade. E que realidade é essa? Onde os mortos, quando alguém morre hoje, alguém crente morre hoje, vai para o céu. Esta é a primeira ressurreição e já está reinando com Jesus no céu, enquanto aqui na terra a igreja militante está com o Evangelho, fazendo com que aqui na terra, com a atuação da igreja, o reino de Deus se expanda pela pregação do Evangelho. O 1000 aqui é um número completo,
ele é um 1000, ele é o número 10 elevado à terceira potência, 10 vezes 10 vezes 10, falando sobre um número completo, perfeito, de espaço e de quantidade. Fala sobre um tempo que diz respeito à primeira vinda de Cristo, à segunda vinda de Cristo, onde os crentes estão reinando com o Senhor, e estes são sacerdotes, e eles reinam por 1000 anos, como encontramos em Apocalipse 20. Estamos na nossa terceira sessão em Apocalipse 20, entendendo sobre o que se trata esse tempo de milênio. E aqui vamos encontrar o tempo final, então, do milênio, sobre a derrota de Satanás, que é o foco desse capítulo. Já vimos que a grande meretriz foi o último inimigo de Jesus sendo apresentado, mas também foi o primeiro derrotado. Vimos também que já foram derrotados a besta e o falso profeta. Agora falta o diabo, o principal dos inimigos, o maior dos perdedores. Mas ainda falta outros 2 inimigos que vamos ver semana que vem, não, daqui 2 semanas. Semana que vem não teremos aula, né, justamente pelo domingo de Páscoa, faremos um culto pela manhã. Então daqui 2 semanas, nossa próxima aula, nós veremos a morte e o inferno também sendo destruídos, sendo então lançados no lago de fogo e enxofre. E aqui o foco é a derrota do último inimigo aqui, de Jesus. Do principal inimigo, ou melhor dizendo. O foco mostra aqui essa derrota de Satanás e os eventos posteriores à volta de Jesus. Satanás está preso hoje, então, para não enganar as nações, isso é, não impedir o avanço do evangelho no mundo, mas depois de 1000 anos, como já foi pré-anunciado lá no versículo 3, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Essa expressão um pouco de tempo já encontramos algumas vezes ao longo do livro de Apocalipse. Quando vemos, por exemplo, as 2 testemunhas em Apocalipse 11, elas estão com seu ministério, são 2 candelabros e oliveiras do Senhor, símbolos da igreja, e quando elas terminam o seu ministério, a besta emerge do abismo e mata as 2 testemunhas, elas ficam mortas e estiradas no meio da praça da cidade, por 3 dias e meio, um número simbólico para se referir a um período muito curto de tempo, onde as pessoas estão alegres, dando presentes umas às outras. E então elas são ressuscitadas e levadas aos céus. E isso gera grande espanto nas pessoas, lá em Apocalipse 11. Ali um símbolo da igreja que é martirizada, mas que também é ascendida aos céus. E ali ela está participando e reinando com o Senhor e na sua ressurreição, tanto na primeira quanto na segunda ressurreição aqui, que encontramos, que diz respeito a ir ao céu e depois ressuscitar fisicamente. Já falamos isso nas 2 aulas anteriores, principalmente na aula passada. Então, no final do milênio, acabará o tempo do evangelho e Satanás ele será solto para então voltar a impedir que o evangelho chegue às nações, como acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, essa perspectiva de enganar as nações está relacionada dentro do ponto de vista do que acontecia no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, as nações estavam em trevas, conforme Isaías 60, mas então resplandeceu sua gloriosa luz, a gloriosa luz de Deus, que é manifestado no Filho de Deus, em Jesus Cristo. E por causa disso, porque Jesus ele cumpriu um papel jurídico, que era a autoridade que Satanás tinha sobre o mundo, não sendo um pecador, cumprindo toda a lei, então ele recebe agora o quê? Toda a autoridade, nos céus e na terra. E nisso ele comissiona os seus discípulos a pregar o evangelho por todo o mundo, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E nisso se dá o avanço do evangelho. Nisso as nações não são mais enganadas, porque Satanás não pode mais impedir o avanço do evangelho. No Antigo Testamento acontecia de uma forma muito restrita ao povo de Israel. Mas agora, essa mensagem maravilhosa sobre um Deus Redentor se espalha para o mundo todo. É essa a perspectiva. E no final do milênio, quando Satanás é solto, ele vai voltar a enganar as nações. Ele vai voltar a impedir que o evangelho seja propagado. Já falamos que esse tempo, e defendemos que esse tempo, que é um pouco tempo, e esse termo é relacionado na Bíblia como o período onde nós chamamos de grande tribulação, que é o período que Satanás está enganando e que ele é solto por pouquíssimo tempo.
é o período onde a igreja vai ser perseguida. É o momento onde Satanás, enfurecido contra a igreja, vendo que não pode mais, como vemos em Apocalipse 12, vendo que ela é defendida por Deus, porque ela recebeu as asas da grande águia, como encontramos essa linguagem simbólica no capítulo 12. Então ela levanta, o dragão levanta a besta e o falso profeta, no tempo do fim. E nós encontramos aqui no texto essa mesma história sendo contada de uma forma muito, muito breve, porque já foi mencionado nos capítulos anteriores. Está sendo recapitulado agora para contar o que acontece com o dragão. Já foi falado tudo o que acontece com outros assuntos. E aqui é falado sobre o que acontece com o principal dos inimigos de Deus, o diabo. O que acontece com ele, como se dá a sua derrota. Então será esse pouquíssimo tempo, é a manifestação do governo do anticristo, com perseguição e martírio ao povo de Deus, como encontramos no capítulo 13. Mas aqui vemos essa derrota definitiva. Os versículos 7 e 8 fala sobre o tempo que está próximo à volta de Jesus, onde Satanás, então, ele é solto. Mateus 24, versículos 10 a 14, eu queria ler com os irmãos. Mateus 24, versículos de 10 a 14. Jesus nos fala de uma forma muito simples e objetiva como que vai ser esse momento. Capítulo 24, de 10 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, em outras versões, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Perceba que o evangelho ele é presente até o fim. Ele é reduzido no final, no pouquinho de tempo que vai ficar no final ali, mas ele permanece até o fim. E nós vemos como que isso acontece, como que Jesus está nos contando qual que vai ser o estilo de vida das pessoas. Elas vão trair umas às outras, elas vão se odiar, elas vão se escandalizar por causa da palavra de Deus, mas esse evangelho será pregado até o fim. O apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 10, diz o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Existia uma mentalidade naquela época que Jesus estava demorando para voltar e que ele voltou em algum momento e ninguém viu, ninguém percebeu. E aqueles crentes estavam morrendo, estavam ali esperando, e existiam falsos mestres que estavam ensinando que Jesus já havia voltado. O apóstolo Paulo está falando assim: não fiquem perturbados, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Não chegou. E quais são os sinais, Paulo? Quais são os sinais desse fim do mundo? Versículo 3: Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto, ou seja, o dia do Senhor, a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Vimos ali no capítulo 24, que se multiplicará a maldade, a iniquidade. E aqui nós vemos o homem da iniquidade aparecendo. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda.
Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nós vemos aqui como que se dará isso. Existe uma grande discussão ao longo da história da igreja sobre o que o detém e aquele que o detém. Os irmãos leram ali, né? Existem esses dois termos, o que, algo, e aquele, alguém, detém a aparição do iníquo, do homem da iniquidade, aquele que será destruído por Jesus Cristo pelo sopro da sua boca diante da manifestação de sua vinda. É sobre esse que nós estamos falando, o anticristo, o mesmo que apareceu lá no capítulo 13, que por causa dos termos que nós encontramos e também da linguagem que encontramos em Apocalipse, já apareceu, e lá no capítulo 19 já foi condenado ao lago de fogo pela manifestação da vinda do Senhor. Porém, capítulo 20 começou uma nova sessão, vai contar a mesma história, só que agora uma outra perspectiva, como que Satanás então será derrotado. Meus irmãos, aqui existe uma questão de cronologia, vamos lá. Nossos irmãos pré-milenistas, já vimos aqui há 2 aulas, algumas dessas interpretações, né? Os nossos irmãos pré-milenistas, principalmente os pré-milenistas dispensacionalistas, que separam a história em 7 dispensações, por isso dispensacionalistas, nós estamos, segundo eles, na 6ª dispensação, que é a da graça, e a última dispensação será o milênio, baseado na visão pré-milenista, em que Jesus, o milênio acontece depois da volta de Cristo, ou seja, Jesus volta antes do milênio, por isso pré-milenismo. O pessoal lá da transmissão está muito esperto, e não combinamos nada, mas eles colocaram ali, ó, olha só. Então, Jesus ele volta, então vem o milênio. Eles acreditam que existem 2 batalhas nessa cronologia. A primeira batalha acontece ali na segunda vinda de Cristo, que é a batalha do Armagedon, que encontramos lá no capítulo 16 e também no capítulo 19 sendo descritas. Só que essa batalha do capítulo 20 acontece depois do milênio, a batalha de Gog e Magog, que é o que antecede o juízo final, o julgamento do trono branco, e então o estado eterno, novos céus e nova terra. No entanto, meus irmãos, o próprio texto bíblico, e é por isso que não defendemos uma cronologia no que diz respeito a esses eventos finais, porque lendo o texto bíblico, não apenas interpretando, mas simplesmente lendo e correlacionando textos do Antigo e do Novo Testamento, nós compreendemos que a batalha do Armagedon e a batalha de Gog e Magog são o mesmo evento. Esse mesmo evento acontece no capítulo 19, só que agora com uma perspectiva diferente. Em ambas, a batalha contra Deus. Antes, no capítulo 19, era do ponto de vista de como a besta e o falso profeta instigavam as nações, isso de uma forma muito semelhante no capítulo 16, de como os espíritos imundos enganavam os reis da terra para que se ajuntassem ali, e aquele lugar chamava Armagedon. Nessa perspectiva mostra a derrota da besta e do falso profeta. Aqui agora é a mesma batalha, só que agora é um outro ângulo. É a perspectiva da mesma batalha, mostrando agora a derrota de Satanás. Eu quero abrir esses 3 textos com os irmãos, para que os irmãos percebam de como que o termo peleja, guerra, batalha, acontecem nesses 3 textos. Apocalipse 16, versículos de 12 a 14, diz o seguinte, é a 6ª taça, o 6º flagelo. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse é o último dia. Para um pré-milenista, por exemplo, o dia do Senhor, e principalmente para os dispensacionalistas, e nisso eu consigo encontrar uma contradição muito agravante, que o dia do Senhor, passando o milênio inteiro, existe um dia que dura 1000 anos.
Já nessa própria perspectiva, já existe uma contradição cronológica. Existe a insistência de uma interpretação cronológica, mas encontramos o dia do Senhor aqui com prazo de validade, ou seja, tem 1000 anos. Não se fala sobre o início do estado eterno, por exemplo. Eu lembro uma vez o pastor Patrick falando sobre isso para a gente. A expressão dia do Senhor é que diz respeito a algo que nunca vai ter mais fim. É como se toda a eternidade agora fosse esse dia, fosse um dia eterno. Mas na visão pré-milenista, esse dia do Senhor tem a duração de 1000 anos. Então, não podemos interpretar dessa forma. Temos dificuldades até mesmo de interpretar que seja assim. E o versículo 16 vai falar assim: então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon, né? Montanha do Meguido. Já explicamos sobre isso lá quando estudamos Apocalipse 16. Fica aí a recapitulação para assistir em casa, né? Agora o capítulo 19, versículo 19, vai falar o seguinte: e vi a besta, os reis da terra, com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Guerra. Vemos aqui agora no capítulo 20, versículo 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como areia do mar. São os mesmos eventos dentro da própria linguagem do Apocalipse. Termos muito semelhantes, a mesma palavra aparecendo, as mesmas expressões aparecendo, e isso defendendo então aquele estilo literário de Apocalipse, de contar e recontar a mesma história 7 vezes, sobre perspectivas diferentes, sobre ângulos diferentes. É como se tivesse como se eu tivesse aqui, eu tivesse 7 câmeras ao meu redor. Eles estão me olhando de 7 perspectivas e ângulos diferentes, falando sobre o mesmo evento. Essa seria, então, a ilustração para que possamos compreender esse estilo literário de ir e recapitular, trazendo novas perspectivas, novos detalhes mais emblemáticos em Apocalipse. E essa descrição não se refere a batalhas diferentes. Olha só, quando vemos ali a expressão em Apocalipse 20, Gog e Magog, isso automaticamente precisa nos levar a um texto do Antigo Testamento, em Ezequiel 38 e 39, que vai falar sobre esse Gog, príncipe de Magog, ou terra de Gog. Magog significa isso, né? Magog significa terra de Gog. Significa isso, né? Então vai falar sobre um rei e sobre um povo lá em Ezequiel 38 e 39. Gog, rei de Magog, um líder e o seu povo. Eu quero abrir com a palavra de Deus lá nesse texto, que é o texto que o Apocalipse 20 aqui faz alusão. Queria ler os versículos 1 e 6 do capítulo 39, desculpe. E diz assim, Ezequiel capítulo 39, versículos de 1 a 6. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Eu farei mudar de direção e o conduzirei. Farei com que você venha dos lados do norte e trarei aos montes de Israel. Então tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão em sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu os entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens para que o devorem. Você cairá em campo aberto, porque eu farei, diz o Senhor Deus. Porei fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Então eles saberão que eu sou o Senhor. O versículo 22 do capítulo 38 vai falar assim: eu castigarei com peste e derramamento de sangue, farei cair chuva torrencial contra pedras de granizo, fogo e enxofre sobre eles, porque sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Olha só que interessante, a gente vê que existe uma profecia aqui. Ezequiel, quando ele está vendo isso, muito provavelmente ele está falando sobre um tipo de anticristo que aconteceu na história, que pode ser interpretado aqui como uma profecia contra Antíoco Epifânio,
Antíoco IV, ele foi um dos generais de Alexandre o Grande e ele estava responsável ali também pelos Seleucidas, né? Ele era governante dos Seleucidas, uma das 4 dinastias do grande império greco-macedônico. E a toda a sua extensão de terra, ele vinha da Mesopotâmia, depois do rio Tigre, chegava até a Ásia e também pegava parte da Ásia Menor, que é a Turquia hoje, e vinha até o norte de Israel. A sua completude de terra, né, todos os seus territórios, vinha até Meseque e Tubal, que eram 2 distritos romanos da Ásia Menor. E esse foi aquele também que profanou o templo de Jerusalém, sacrificando um porco no altar e perseguindo os judeus com grande perseguição. Muito provavelmente Ezequiel estava recebendo essa visão e olhando para este homem que perseguiu o povo de Deus em 167 a.C. É esse abominável da desolação, muito provavelmente, que Daniel também viu lá no finalzinho do capítulo 9, sobre as 70 semanas de Daniel, que se cumpriram já, mas que viram esse homem, que viu esse homem também causando abominações sobre o povo de Deus. Mas como nós vivemos ao longo da visão progressiva e profética da Bíblia, um fato que é profetizado, que se realiza, ela também tem implicações completas mais para frente. Da mesma forma como Jesus está falando no capítulo 24 sobre a grande tribulação e sobre as coisas que vão acontecer no futuro, Jesus estava se referindo sobre questões, sobre coisas que iam acontecer no futuro próximo. Porque o contexto de Mateus 24, por exemplo, quando Jesus também fala sobre a abominável da desolação ali que virá, ele também está falando sobre a destruição do templo de Jerusalém. Ele está falando sobre o tempo que viria, sobre aquela geração que viria todas aquelas coisas e não passaria aquela geração em Mateus 24. Mas também aqueles mesmos eventos, do ano 70 depois de Cristo, agora nas mãos do imperador Tito, destruiu o templo de Jerusalém. E aquilo ali era uma tipificação. Aquilo tipificou aquilo que um dia a igreja vai passar de uma forma plena. Esses homens ímpios ao longo da história, a quem esses homens de Deus profetizaram, também tem uma realização futura, uma concretização, uma plenitude, por assim dizer, dessa iniquidade, dessa impiedade que tem sido mostrado ao longo da história. Então o que Ezequiel viu aqui no capítulo 38 e 39, muito provavelmente seja a este homem, Antíoco Epifânio, que tipificou um rei e seu povo, Gog, príncipe de Magog, a terra de Magog, que faria perseguição final contra o povo de Deus. Da mesma forma como isso aconteceu na história, de uma forma ainda muito branda em relação a como vai ser os últimos dias, isso já aconteceu de certa forma, mas que isso vai piorar. Isso é um apontamento para aquilo que será no futuro. E a gente vê que são terras do norte, não é verdade? Vimos aqui que são terras do norte. Na história de Israel, os inimigos de Israel sempre vinham do norte. Esse termo aqui é um termo simbólico, né? Aqui é uma tipologia, e aqui é um símbolo para mostrar para o povo de Deus que os inimigos sempre eram compreendidos como aqueles que vinham do norte, como os filisteus, como o pessoal de Tiro, de Sidom, sempre eram inimigos que vinham do norte. E é um símbolo que aponta para os inimigos do povo de Deus que vão fazer guerra, isso no tempo do fim. Mas não podemos interpretar como isso sendo uma forma literal. Gog e Magog seria um rei, seria um povo que viria de alguma localização ali, onde pode ter sido o local de residência daquele antigo imperador dos Seleucidas, por exemplo. Não, porque o texto bíblico nos fala em Apocalipse 20 que não diz respeito apenas Gog e Magog, sobre um homem de uma região específica. O texto nos fala que e sairá o Satanás para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Ele está falando sobre um líder, mas está falando sobre um povo que está espalhado também pela face da terra e que será enganado por Satanás. É simplesmente o termo que ele simplesmente está nos falando sobre a totalidade de pessoas, de todas as pessoas do mundo iníquo que perseguirá a igreja num evento final, como vimos no capítulo 16. Será no dia do Senhor, do dia do nosso Deus. E perceba que é o mesmo evento narrado em Apocalipse
19. Olha só, nós lemos o texto de Gog e Magog ali, referenciado ao Apocalipse 20, falando sobre esses cumprimentos, mas olha só o que diz em Apocalipse 19. Isso é importante para recapitularmos. Isso nos deixa claro que é o mesmo evento da batalha do Armagedon e com a batalha de Gog e Magog são os mesmos eventos. Prestem atenção comigo nessas referências aqui. Apocalipse 19, versículos 17, 18 e 21, vai falar o seguinte: Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Versículo 21. Os outros foram mortos com a espada que saiu da boca que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O texto que nós encontramos lá em Ezequiel, capítulo 39, versículos 17 a 20, vai nos falar sobre essa mesma batalha que acontece na vinda de Cristo. Antes do milênio, segundo a interpretação milenista, que vai trazer um milênio literal. E aqui eles encontram um problema de cronologia, e ainda mais no que diz respeito aos textos bíblicos. Olha só o que diz lá no capítulo 39, versículos 17 a 20. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: diga às aves de toda espécie e a todos os animais selvagens: reúnam-se e venham de toda parte para o sacrifício que eu estou oferecendo por vocês. Um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carnes e beberão sangue. Comerão a carne de poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra. Os carneiros e cordeiros, os bodes e os novilhos, todos engordados em Baçã. Vocês comerão gordura até se fartarem, beberão sangue até ficarem embriagados no sacrifício que oferecerei por vocês. À minha mesa vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, de valentes, de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Uma profecia de Gog e Magog, que encontramos no Apocalipse 20, mas encontramos também na batalha que acontece no capítulo 19. É o mesmo evento. A batalha do Armagedon e a batalha de Gog e Magog, biblicamente, textualmente, compreendemos que se trata sobre o mesmo evento. E nisso, se trata sobre o mesmo evento, e nesses eventos aqui narrados, tem um milênio no meio, logo encontramos um problema se esse milênio ele for literal. Logo encontramos um problema se não interpretarmos a Bíblia de forma cíclica, de uma forma progressiva. Nós precisamos respeitar o estilo literário de Apocalipse. O milênio aqui, então, mais uma vez, até mesmo na questão cronológica, até lendo de uma forma cronológica, como os nossos irmãos pré-milenistas fazem, encontramos um grande problema de cronologia também. Porque são os mesmos eventos. A batalha do Armagedon e a batalha de Gog e Magog são a mesma coisa, com perspectivas diferentes. Uma mostra o que acontece com o anticristo e o falso profeta, e outro ponto de vista fala sobre a mesma batalha, só que agora falando sobre o que acontece com Satanás. A batalha de Gog e Magog, após o milênio, é essa mesma batalha. E vemos aqui o que acontece com Satanás como resultado dessa batalha. Versículo 9 vai falar sobre do capítulo 20, vai falar sobre esta ostensiva contra o povo de Deus, né? Olha só, marcharam então pela superfície da terra. Corrobora então com a interpretação que nós temos de que Gog e Magog não podem ser tratados ali como países ou regiões específicas, mas que fala sobre todo um mundo iníquo, que os habitantes da terra, né, encontramos isso várias vezes em Apocalipse, essa expressão, os habitantes da terra, é sempre uma expressão para os ímpios em Apocalipse. Então nós encontramos aqui uma outra variação sobre essa expressão que encontramos anteriormente. Marchar então pela superfície da terra. Lembram que o trono de Satanás, do anticristo, está sobre a terra? Então, nós encontramos aqui que é a extensão do exército do anticristo, daqueles que não seguem a Jesus, aqueles que não são selados, então recebem a marca da besta, estão aqui sobre a superfície da terra, corroborando então sobre que a interpretação ali não são países específicos, mas encontramos base para dizer
que são pessoas de todos os lugares do mundo que odeiam a Jesus. Olha só, marcharam pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Aqui nós encontramos um paralelismo. Um paralelismo é uma linguagem muito comum dentro da literatura judaica. Embora o texto aqui seja grego, o apóstolo João se remete a vários estilos, a vários símbolos, a vários textos do Antigo Testamento. Ele também sendo judeu, tendo a Escritura como a sua maioria e o cumprimento da maior parte do que está escrito aqui foi falado no Antigo Testamento. João, convenientemente, por causa de um estilo literário, para que haja uma compreensão melhor, utiliza também desse mesmo estilo. E aqui encontramos um paralelismo, que é uma sentença, e logo na sequência fala sobre a mesma sentença, só que de uma forma mais enaltecida. Como, por exemplo, imagem e semelhança, como encontramos em Gênesis, né? Deus fez o homem segundo a sua imagem, mas segundo a sua semelhança. Quer dizer a mesma coisa, só que imagem não fala da plenitude do que se trata, falar semelhança. Somos não apenas a imagem, mas somos a semelhança de Deus. E aqui encontramos isso de uma forma muito clara. Encontramos isso ao longo dos Salmos, ao longo dos Provérbios. Nós encontramos esse tipo de expressão muito clara na Bíblia, onde um termo é lançado, mas depois é colocado ali um outro termo para falar sobre o que foi falado anteriormente. Então, acampamento dos santos e cidade amada são a mesma coisa aqui. Só que não é apenas um acampamento dos santos. Esse acampamento dos santos também é a cidade amada. O fulano não é apenas bonito, ele é lindo. É a mesma coisa, só que de uma forma mais enaltecida. Então encontramos esse paralelo. E aqui tem um duplo símbolo que descreve os santos sobre a terra que enfrentam então esses inimigos, que Satanás, o anticristo, o falso profeta, os inimigos que têm também um caráter espiritual, mas também físico, né? E acampamento dos santos, ele é um termo para nos trazer a memória do que é um acampamento. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos que o povo de Deus peregrinou sobre o deserto, enfrentou inimigos, mas enquanto eles estavam ali peregrinando, eles estavam em acampamentos. Eles não haviam chegado ainda à terra prometida. Eles estavam em acampamentos. Então denota uma habitação temporária. Da mesma forma como nós estamos aqui hoje. A nossa pátria não é daqui. O nosso lar não é aqui. Por mais que muitas vezes insistamos em construir casas, em empreender coisas aqui, achando que vamos viver eternamente aqui nessa terra. O apóstolo João aqui está nos falando que esse lar aqui que nós temos é temporário. É um acampamento. Nós nos ajuntamos aqui como povo de Deus e estamos aqui num acampamento. Porque é um tempo muito, muito pequeno. Não é nossa morada verdadeira, né? Então o apóstolo João aqui está nos falando sobre essa habitação temporária. Mas também, ao mesmo tempo que aqui é a nossa habitação temporária, nós, povo de Deus, somos também cidade amada. E aqui é outro termo simbólico. Não se fala, não é Jerusalém, como os nossos irmãos pré-milenistas falam para nós, né, que Jesus vai estar em Jerusalém e Jesus lá presencialmente, fisicamente, vai permitir que o exército do anticristo se reúna ali. Que Jesus fraco nessa interpretação. Como o Senhor Todo-Poderoso reinando literalmente no trono de Davi lá em Jerusalém, segundo essa interpretação, permite que depois de 1000 anos, ao Satanás sendo solto, todos sejam enganados e se voltem contra Jesus. É muito fraca essa interpretação. Isso enfraquece e diminui a grandeza e a majestade de Jesus. Então, cidade amada aqui é um termo simbólico para falar sobre o povo de Deus, que eles são habitação do Espírito Santo. E aqui nós já encontramos em Apocalipse Jesus chamando pessoas de cidade. Pessoas que são cidade de meu Deus. Olha só o que Jesus ele fala à igreja de Filadélfia, a igreja amada, né? Farei com que os judeus saibam que eu os amo. Apocalipse 3, versículo 12, vai falar o seguinte: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus.
e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ali está falando sobre o vencedor, que receberá o nome da cidade do meu Deus, Jesus falando. Então nós vemos aqui que aqueles que perseveram, aqueles que são vencedores, em Cristo somos mais que vencedores, também somos chamados, somos identificados como cidade de Deus, como cidade amada, como cidade santa. A igreja de Filadélfia, ao ler esse texto, se identificou plenamente, sabia que estava falando sobre ela também. As outras igrejas também compreenderam que todas as advertências das igrejas valiam para elas também. Então elas percebiam que a cidade amada eram eles, era o povo de Deus. E a cidade amada é a habitação espiritual dos santos. Olha só que interessante o que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22. Eu já li esse texto aqui algumas vezes, justamente para refutar a ideia de que Jesus ele tem dois povos, Deus tem dois povos, judeus e a igreja, né? Onde Deus tem que tratar com Jerusalém, com Israel no milênio, né? Isso daí a gente já rebateu aqui, já argumentou. Mas esse texto de Hebreus 12, versículo 22, vai falar o seguinte: pelo contrário, isso falando para a igreja, né? Vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos, vocês chegaram à assembleia festiva. Nós encontramos biblicamente, categoricamente, que a igreja é esta cidade celestial. A igreja é a Jerusalém de Deus, é a Israel de Deus. Encontramos isso biblicamente. Mas percebam que ainda no versículo 9, depois disso, encontramos a expressão, porém, né, marcharam, né, pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos da cidade amada, né, o exército do anticristo, porém desceu fogo do céu e os consumiu. Percebam uma coisa, meus irmãos, não existe batalha, não existe ali dias de operação, não existe isso. O inimigo de Deus, Satanás, ao escolher Jesus para ser o seu inimigo, escolheu o inimigo errado. Ao instigar as nações, a enganar novamente as nações e levantar um grande exército ali, junto com o anticristo, com o falso profeta, que o diabo está ali agindo junto, mandando espíritos enganadores, espíritos imundos semelhantes a rãs, que encontramos lá no Apocalipse 16. Eles vão atentar contra o povo de Deus e vão perder. Não existe batalha, existe massacre. Capítulo 19, vemos a mesma coisa. Não existe batalha. Existe Jesus voltando com seus exércitos celestiais. Voltando com a igreja ali. E então, massacrando. Trazendo juízo. Trazendo então condenação. Não existe batalha. Precisamos perder essa mentalidade maniqueísta de que existe o bem contra o mal. De que existem duas forças iguais lutando uma contra a outra. Já viram aquela imagenzinha? Eu já recebi isso daí várias vezes, onde tem Jesus e o diabo tirando uma queda de braço. Não sei se já viram isso daí. Não existe isso. O diabo não significa nada perto da glória de Jesus. O diabo não é ninguém. O diabo é assim, é um farelinho perto da grandeza de Jesus. E nós precisamos ver isso. Precisamos perceber de que Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o vencedor. Nós somos vencedores porque Jesus é vencedor. Voltando lá em Apocalipse não, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, olha só, o apóstolo Paulo falando sobre a manifestação do iníquo, homem da iniquidade, né? Mas olha só o que acontece com ele. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Jesus não vai travar um X1 ali com o anticristo. Jesus não vai brigar com o anticristo. Uma batalha épica e colossal que vai durar pela eternidade. Pelo sopro da sua boca. Morreu. Já era, acabou. Foi condenado.
será lançado no lago de fogo e enxofre, e ali será atormentado para sempre. Esse Nico, que age pela operação de Satanás, será destruído. E juntamente com ele, o falso profeta e também Satanás. Versículo 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Esse evento que ocorre ao mesmo tempo, como já falamos, com capítulo 19, versículo 20. Vamos ler lá rapidinho, é só virar uma página. Capítulo 19, versículo 20, diz assim: mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. E aqui nós encontramos Satanás sendo lançado também no lago de fogo e enxofre. E percebam comigo, meus irmãos, uma das mensagens principais do Apocalipse, diante de 7 igrejas ali, que estavam representando todas as igrejas do seu tempo, da sua localidade, mas também estavam representando toda a igreja ao longo das eras e de todos os lugares do mundo. Mas no seu contexto local, no seu contexto próximo ali, eles estavam passando por grande perseguição. Eles estavam vendo seus irmãos sendo mortos. Eles estavam vendo a atuação do diabo em matá-los ali, como um dragão feroz e com grande cólera indo atrás da mulher e dos seus descendentes, como encontramos no Apocalipse 20. No entanto, uma das mensagens principais de Apocalipse, como consolo àqueles irmãos que estavam passando por muita dificuldade, estavam sendo desapropriados, estavam sendo mortos, estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, estavam sendo obrigados a adorar o imperador. O consolo que esses irmãos recebem ao longo de Apocalipse é falar que Satanás, o operador dessas coisas, é o principal dos perdedores. Em Apocalipse 12, 5, o diabo ele buscou destruir o menino que estava sendo gerado na mulher grávida, em Apocalipse 12. Porém, fracassou. O menino ele nasce e ascende aos céus, e esse menino governará com cetro de ferro, com vara de ferro as nações. Uma segunda investida nesse mesmo texto, Satanás então provoca uma guerra no céu, no versículo 9. E ali, ele junto com seus seguidores, junto com os anjos pecadores, os anjos caídos, provocam guerra no céu. Então Miguel destrói ali, expulsa Satanás dos céus. E ali já não existe mais condenação para os filhos de Deus. Satanás, no capítulo 20, ele foi preso. Ele foi impossibilitado agora de enganar as nações. E então ali ele está preso, ele tem seu poder limitado. E no versículo 10 do capítulo 20, Satanás, ele é condenado definitivamente. Ele é destruído. Não destruído no sentido de não permanecer vivo, mas agora ele tem uma derrota definitiva. Satanás é um perdedor. Os nossos irmãos daquelas igrejas estavam recebendo essa notícia também. Satanás é um perdedor. Vocês vão passar por muita coisa. Jesus promete à igreja de Esmirna 10 dias de tribulação. Mas sejam firmes. Satanás vai fazer isso. Mas permaneçam firmes. Vocês ganharão a coroa da vida. E aquele Satanás que estava atentando contra esses irmãos estavam recebendo o consolo de que esse mesmo Satanás é um derrotado. Não que seria derrotado apenas, mas que ele já está derrotado. É por isso que ele está tão bravo, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E esse tormento, ele é de dia e de noite. Ele é uma expressão aqui, não diz respeito a dia e noite, mas é uma expressão que fala sobre para todo momento, para sempre. Pelos séculos dos séculos. O texto enfatiza aqui novamente, de dia e de noite, para todo o sempre. Compare comigo que ao mesmo tempo que o tormento de Satanás, o tormento do falso profeta e do anticristo, ao mesmo tempo que isso é de dia e de noite, o louvor da igreja, o louvor daqueles que estão nos céus, também é de dia e de noite. Apocalipse capítulo 4, versículo 8, vai nos falar o seguinte:
E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós encontramos que um povo no céu, nós encontramos a glória de Deus nos céus, e toda a criação, todo o renovo, todo o povo de Deus ali de dia e de noite, representado nesses símbolos aqui, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tamanha salvação de dia e de noite. E vai ser assim para sempre. Da mesma forma como vai ser para sempre o tormento de Satanás, o falso profeta e o anticristo, ali, para todo sempre. Semana que vem nós vamos ver semana que vem não, daqui 2 semanas, na próxima aula, veremos como que a extinção definitiva do mal diante da realidade dos santos, diante da nossa realidade. Ainda falta o juízo final aqui vir. Ainda falta a condenação daqueles que seguiram o anticristo, seguiram a Satanás e que vão ser julgados pelos livros das obras. Só um spoiler aqui. Aqueles que estão em Jesus não são julgados pelos livros das obras, mas têm o seu nome no livro da vida. Nós veremos isso na próxima aula, mas algumas implicações do que vemos hoje. A vitória do povo de Deus, uma das grandes mensagens do Apocalipse, é que a vitória do povo de Deus é garantida. Venha o que vier, venha a fome, venha a pestilência, venha a morte, venha a perseguição, venha a miséria, venha a crise no casamento, venha a crise com os filhos, venha a dor, venha a perda de um parente, venha a doença. A vitória de Cristo, a vitória do povo de Deus é certa. A vitória do povo de Deus está consumada, porque Jesus é aquele quem faz a obra, e porque Jesus venceu, nós estamos com Ele vencendo. Nós o seguimos para todo sempre. Nós seguimos para todos os lugares. Os 144.000 falados em Apocalipse 7 e 14, fala que nós somos vencedores porque Jesus é vencedor. E nós o seguimos a todo canto, a todo lugar. Outra aplicação muito importante sobre o que nós encontramos nesse texto, que é necessário fazer uma autoanálise, olhar para nós mesmos, pedirmos o direcionamento de Deus, para saber se de fato nós pertencemos ao seu povo. Se de fato nós pertencemos a esse povo que recebe essas promessas divinas, essas promessas de eternidade e de alegria com o nosso Deus, independente das lutas que passamos. Outra coisa que é importante perceber é que não existe isenção para Deus. Não existe meio termo, não existe mais ou menos, não existe o ficar em cima do muro. O que existe é tempo de decisão. Muitos dos nossos irmãos, ao tentar entender o que acontece em Apocalipse, interpretam que vai ter o povo de Deus e vai ter o exército do anticristo, mas vão ter aqueles que vão olhar para tudo isso, mas que não são crentes, mas também que não querem participar das ações do anticristo na terra. E esses estão de boa, e são esses que vão entrar no milênio. Tem irmãos que interpretam dessa forma. Acontece é que Jesus ele fala, lá em Mateus 12, quando ele está falando sobre o poder dele, sobre vir e prender o valente, para que saqueasse a casa do valente, falando que a operação do Espírito Santo é a evidência que o reino de Deus chegou. Jesus no versículo 30 vai falar que quem não é por mim, é contra mim. Ou seja, não existe isenção. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus ele deixa muito claro que não existe isenção. O simples fato de você se isentar diante dessa realidade é uma demonstração de que você não está com Jesus, e automaticamente você está contra Jesus, do exército do diabo, por assim dizer. Então é tempo de decisão, é tempo de tomar uma postura. E na verdade, aqueles que vão lutar contra Deus nessa batalha, os impenitentes que vão guerrear contra Jesus, na verdade, no final das contas, eles vão enfrentar o Senhor como juiz, como aquele que
vai ser afrontado, como aquele que vai ser injuriado. Mas ao irem para a batalha, não existe batalha, né? Existe massacre. E nós vamos ver na próxima aula como que será esse enfrentamento. Será o juízo. Vão ir contra Jesus achando que vão ganhar, mas vão encontrar ali o juiz, aquele que tem os pés de latão reluzente. Quem lembra do que significa esse símbolo, quando Jesus se apresenta a João na ilha de Patmos? O bronze, ali o pé de bronze, latão reluzente, é um símbolo sobre o juízo rápido, o juízo feroz de Cristo contra os ímpios. E nós vamos ver isso daqui 2 semanas, na próxima aula, se sim Deus nos permitir. Meus irmãos, queria abrir esse tempo para perguntas, para respostas, ainda temos um tempo. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, o microfone vai estar passando. Se tivermos alguma coisa no YouTube também, não temos nada no YouTube? Temos uma pergunta lá atrás, o Hélio. Narciso, uma percepção que eu vejo desse assunto é um assunto bem pertinente. Se pegar na internet hoje sobre Gog e Magog, Armagedon, os 1000 anos, aí, justamente por conta da guerra, depois da guerra da Ucrânia, né, houve um movimento de cristãos, mas assim, uma percepção que eu vejo é que existe um movimento de cristãos se aproximando bastante com os judeus, né? Tem até os judeus messiânicos, que têm crescido bastante, que são cristãos que acreditam no Messias. E aí, nesse movimento, o que eu percebo é que parece que está surgindo uma nova... Posso estar errado, minha percepção, né? Mas vocês que estão estudando esse assunto, talvez possa dizer com mais detalhes. Eu percebo que está tendo uma nova interpretação, principalmente do Antigo Testamento, tentando aproximar mais uma visão judaica a respeito dos fins dos tempos, né? E é interessante porque... É importante a gente lembrar que os judeus eles não acreditam em Cristo como Messias. Então, mas eles acreditam que virá o Messias, estão aguardando esse Messias. E aí, nesse movimento, parece que eles conseguem unir tanto o pensamento judeu quanto dos cristãos a respeito da vinda do Messias e a segunda vinda de Cristo, podemos dizer assim, né? Pelo menos é isso que eu percebo. Os judeus acreditam que divide, né, a humanidade em 3 eras, cada uma em 2000 anos. E aí estaremos entrando agora em 6.000 anos, né? Segundo o calendário não chega a isso, mas eles falam que tem uma conta lá, um período que não foi contado, tal. E aí chegaria o ano Shabá, que é onde viria o Messias, né? O milênio Shabá, e tem a ver com o milênio aí também. E essa aproximação que eu vejo, de certa forma, é bacana, né? Os cristãos hoje se aproximar do povo judeu, de Israel, a gente vê um movimento muito grande, mas eu vejo um perigo também, porque eu vejo muitos judeus capturando cristãos e vice-versa, né? E vice-versa, aproveitando essa onda de movimento. E é mais uma percepção bacana sobre a lição, mas fica aqui a minha preocupação, né, em relação a isso. Excelente observação, muito bom. Isso se dá porque no Ocidente existe uma preeminência da interpretação dispensacionalista, onde se tem essa dicotomia entre Israel e igreja, onde a igreja, na verdade, é um parênteses na história, onde Deus agora está tratando com os gentios, e que depois, quando a igreja vai ser arrebatada, vai voltar a tratar com os judeus. Vai voltar a ter sacrifício, vai voltar a ter todos os rituais da antiga dispensação, ou seja, Deus vai retroceder. E daí, ignoram textos muito claros, como Efésios 1 e 2, onde o apóstolo Paulo está nos falando. Porque Jesus quebrou a parede de inimizade que existia antes entre judeus e gentios, fazendo agora o quê? Um só povo. Esses textos são ignorados. A gente lê o texto de Hebreus 12, falando que a igreja é essa Jerusalém celestial,
Nós chegamos ao Monte Sião. Tem o texto também de Gálatas 6, que fala o apóstolo Paulo abençoando o Israel de Deus, condenando muitos que estavam com práticas judaizantes na igreja, obrigando os irmãos, os judeus, obrigando cristãos a se circuncidar, para ter algum tipo de propriedade sobre eles, algum tipo de domínio sobre os cristãos. E essa era a heresia que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. E hoje se voltou muito com isso, a partir do século XIX, com a interpretação dispensacionalista, onde que coloca divide a história em 7 dispensações, né? Existem também alguns pais da igreja, ali nos primeiros séculos, alguns homens, ali, alguns pastores, né, os pais da igreja, ali que nós chamamos, né, a patrística, o período da patrística, que interpretavam que falta ainda o milênio sabático, que já se passaram então 6.000 anos e que vai ter um 7º milênio. E daí tem uma base disso daí, né? O problema qual é? Não tem na Bíblia. Isso não tem na Bíblia, né? Essa aproximação com os judeus, ao meu ver, ele acaba sendo até mesmo uma espécie de idolatria, porque tudo é voltado com Israel, com reconstrução do templo. A Bíblia não fala que vai ter uma reconstrução do templo. Quando vemos, por exemplo, Ezequiel 40, até o capítulo 48, nós vemos ali as medidas do templo, né? As medidas ali de um templo que vai ser reconstruído. O problema é que a gente vai ver vários textos de Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 48, textos repetidos no novo céu e na nova terra. Nós vemos essa progressão em Ezequiel. Nós vemos a nova aliança sendo anunciada a partir do capítulo 33. A gente vê o povo de Deus sendo levantado, o Vale dos Ossos Secos, né? A gente vê tudo isso. A gente viu no capítulo 36 e 37 sobre essas visões que o apóstolo Ezequiel estava tendo aqui. E a gente vê o capítulo 38 e 39 falando sobre esse tempo do fim, e o capítulo 40 até o final falando sobre o estado eterno. A gente encontra essa sequência progressiva em Ezequiel, né? Mas o que nós não podemos fazer é isso, ir contra aquilo que a Bíblia fala. Não tem porquê nós enaltecermos e falar que a igreja é um tipo de parênteses na história para colocar como preeminência Israel. Por isso que Jesus precisa arrebatar primeiro a igreja, para que assim então Deus volte a tratar a práticas antigas com Israel, onde vai voltar o sacrifício e tudo mais. Isso não é bíblico. Isso é ficção. Isso é imaginação. Deus ele não trata agora com um povo exclusivo. Ele trata com o seu povo de todos os lugares do mundo. Este sim é um povo exclusivo. A igreja, as aplicações que Israel não conseguiram cumprir lá no Antigo Testamento, a igreja cumpre. Lemos semana passada sobre como o apóstolo Pedro, por exemplo, chama a igreja de sacerdócio real, de povo de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus, que era um termo que era aplicado anteriormente na nação de Israel, que não cumpriu a aliança e desobedeceu a aliança. E que agora o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, aplica na igreja. E que nós vemos em Apocalipse, capítulo 1 e no capítulo 20, que nós somos sacerdócio real de Deus. Nós somos esse povo, né? Mais alguma observação, meus irmãos? Mais alguma pergunta? Ainda temos tempo. Narciso. Presbítero Gilson. Eu creio que quando está estudando o Apocalipse, que já é mais de ano, né? Vai muito nessa linha da gente ter o cuidado devido da interpretação da Bíblia como um todo, né? O irmão colocou bem correto aí dessa tendência, que também nós encontramos base, né? Mas assim, eu entendo que quando a gente olha, e se nós pegarmos só o texto de hoje, né? A minha visão, eu posso estar errado também, né? É que o pré-milenista, aquele que acredita que vai ter mil anos, né? Jesus vai voltar e aí vai ter 1000 anos, né? Fica muito com uma perspectiva de uma escapatória, né? Eu vou acreditar nisso, que é melhor acreditar nisso, que daí vai ter 1000 anos que eu tenho chance. Então eu faço o que eu quiser, vai ter 1000 anos para frente, Jesus vai voltar, vai me dar mais uma chance. Eu tenho essa visão, me parece que as pessoas, é mais fácil acreditar nisso, né? Agora, se nós lermos esse texto aqui de hoje, né,
pensando nessa visão que vai ter o milênio, né? Vai ter, quando porém completar 1000 anos, Satanás vai ser solto da sua prisão, vai fazer tudo, né? Então você imagina também, se fosse isso é verdade, imagina Satanás solto, aí vai ser 1000 anos de tormento, né? E na verdade eu também estou negando que o reino de Deus já está acontecendo, né? O reino já é vindo, como você colocou há pouco aqui, já está instalado, né? Então, assim, a interpretação, na minha visão, como já foi colocado de manhã por você aqui, é que já está ocorrendo, né? Satanás só vai ser, na volta de Cristo, a mesma coisa da guerra. Vai ter uma guerra, tá bom, imagina que você está vivo, vendo a guerra, de que lado você vai estar? Você quer estar de que lado? Eu acho que vou estar no povo de Deus. Não, eu acho que vou estar no Gog. Cara, não faz sentido. Não faz sentido, né? Se você olhar o pé da letra literal, né? Então, assim, já está acontecendo, o tempo aceitável é hoje, a decisão é hoje, tá certo? É agora, o reino de Deus já está acontecendo. O dia que voltar, Satanás vai acontecer o que está aqui. Vai definir o plaga de fogo, mas sem batalha, sem nada. Já foi. Já aconteceu, né? É a visão, realmente, que se você ficar só parado em cima do texto, você corre o risco de falar assim, vai ter o milênio. Vai ter o milênio, então vou esperar lá eu me defino. Exatamente, isso quebra aquela perspectiva da vigilância, por exemplo, que é tão forte em Apocalipse. É muito forte isso, né? E é importante isso. Antes de começar a estudar Apocalipse, eu comecei a estudar Apocalipse em 2017. De uma forma mais aprofundada, assim, querendo conhecer, porque era um assunto que eu tinha pouco conhecimento. Mas a minha crise sempre foi essa. Poxa, vai ter 1000 anos, porque eu cresci num ambiente pentecostal, um ambiente onde se ensina, e dispensacionalista, onde se ensina isso. Vai ter os 1000 anos, e daí eu pensava, mas vai ter os 1000 anos. Eu posso fazer, digamos que eu estou no final do milênio. Hoje é o ano 999. Olha, minha vida está toda torta aqui. Ano que vem Jesus volta, porque Satanás vai ser solto, né? E daí eu não posso estar no exército do anticristo. É o ano 999, então eu vou ter que tomar um rumo na minha vida. Quebra totalmente a perspectiva da justiça de Deus, da vigilância, de uma vida de santidade. Então, e a gente viu até mesmo, vendo cronologicamente na aula de hoje, que não faz sentido um milênio literal. Porque se for um milênio literal, vão voltar 1000 anos no passado. A gente vai, passa uma batalha, tem 1000 anos, volta no passado para ter a mesma batalha. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Uma curiosidade que o presbítero estava me falando aqui, eu lembrei do argumento do nosso irmão lá, o primeiro que comentou, sobre essas interpretações do que pode ser isso, de onde que vem e tudo mais. Quando vemos lá em Ezequiel 39, que a gente viu de onde que vem o rei de onde vem Magog, né? Que ele é príncipe de Ros e Meseque e Tubal. Existem alguns irmãos que gostam de ver muita coisa, né? E interpretar de tudo quanto é jeito Apocalipse, e de que Ros aqui seria por causa da fonética, seria uma referência à Rússia, né? Isso era muito comum na época da Guerra Fria, quando se entendia que o anticristo, na verdade, era o governo lá de Stalin, né, de Gorbachev, que o império do anticristo ali era a antiga União Soviética, e que agora, meu Deus, a Rússia entrou em guerra. Olha lá, a casa de Togarma, que a gente encontra também em Ezequiel 38 e 39, né? Então, tem gente que dá nome, fala de onde que vai vir, mas o texto é muito claro, é de todo o canto da terra. O texto é muito claro, não faz sentido interpretarmos como também de algum lugar específico, mas está falando sobre um rei e sobre um povo. Este rei, com o seu povo, vão oprimir o povo de Deus, vão querer causar guerra contra aquele que está contra o cavaleiro branco, em Apocalipse 19. Mais alguma observação, meus irmãos? Mais algum comentário, alguma pergunta? Hoje é a nossa última aula sobre o milênio, hein? Daqui 2 semanas, melhor dizendo, a próxima aula já é juízo final, hein? Não quero ir para o juízo final. Mais alguma observação? Mais algum comentário? Algum comentário?
Tranquilo? Então é isso, meus irmãos. Que privilégio falar sobre esse assunto. Ufa! Terminamos de falar sobre o milênio. Né? Claro, tem muita coisa para a gente ainda desossar, combinar, falar, mas como aqui não é uma faculdade, não é uma especialização, não é um mestrado, um doutorado, nós falamos sobre interpretação aqui e buscamos interpretar o texto à luz do seu contexto. Espero que sobre esse assunto do milênio, sobre a soltura de Satanás, sobre a sua derrota, tenha ficado muito claro ao longo dessas 3 aulas que falamos só sobre isso. Né? E lembrando, meus irmãos, o povo de Deus é mais que vencedor. O povo de Deus é vitorioso porque Jesus, o nosso Senhor, é vitorioso. A gente pode passar qualquer tipo de perrengue, qualquer tipo de situação. A gente pode passar por morte, a gente pode passar por doença, por tudo. O povo de Deus é vitorioso sobre todas essas coisas. O povo de Deus tem a sua vitória porque Jesus é mais que vencedor e nós temos a vitória em Jesus. Mas o tempo hoje é de decisão, autoanálise, autoconhecimento, saber de fato em que lado você está. Saber de que é necessário ter uma postura. É saber que Jesus, Ele é o verdadeiro rei. É aquele que reina, é aquele que é vitorioso. Vamos orar, meus irmãos? Bondoso Deus, te louvamos, porque a nossa vitória é certa. Nossa vitória no Senhor é decretada. Não existe, Pai, nada que possa ofuscar essa realidade firmada nos seus decretos eternos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos elegeu desde antes da fundação do mundo e reinamos com o Senhor hoje. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Que esse senso nos traga responsabilidades. Que esse senso nos traga, Pai, a compreensão de que é algo muito sério o reino de Deus. O reino de Deus que já está entre nós e cujo Espírito Santo habita em nós e opera através de nós. É uma responsabilidade grande demais para nós. E por isso que precisamos do Senhor à nossa frente. Precisamos segui-lo, Pai, a todo momento. Nos ajude, Jesus, a imitá-lo. Nos ajude, Jesus, a termos a compreensão correta sobre o que é a missão. Nos ajude, Jesus, a ter a compreensão, Pai, do lado que nós estamos. Nos ajude também, Deus, a ter misericórdia e compaixão daqueles que estão cegos em seus delitos, em seus pecados. Na verdade, estão mortos nisso tudo. Nos ajude, Deus, a termos a postura que agrada o Teu coração. Obrigado, Jesus, porque nem mesmo o diabo, Pai, que nos atenta a todo momento, que nos prejudica a todo momento, é capaz de vencê-lo. Louvado seja o seu nome por isso, porque nós temos a vitória no Senhor, e nós somos conquistados pelo Senhor, e estamos ao seu lado, e vencemos juntos com o Senhor. Obrigado, Jesus, porque Satanás é derrotado. Obrigado porque Satanás é um perdedor, e te louvamos por causa disso, Deus, porque temos o Senhor conosco. Obrigado, Deus, por tamanha graça, por tamanha misericórdia tão imerecida. Isso é obra do Senhor, e precisamos do Senhor a todo momento. Nos ajude, Deus, a viver de uma forma santa e íntegra, digna, Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Cuide de nós, Pai, nos abençoe ao longo do nosso dia e que sejamos, Pai, edificados por essa mensagem ao longo da nossa jornada cristã, ao longo da nossa semana, ao longo dos próximos meses, próximos anos, aguardando, Pai, ansiosos e esperando em santo procedimento e em piedade a sua gloriosa vinda, Deus. Esse é o nosso maior anseio. Cuida de nós, Deus. Nos abençoe os nossos compromissos ao longo da tarde e que mais à noite, Deus, se assim o Senhor permitir, estejamos aqui juntos novamente para prestar o culto que é devido ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Porque a Ti, Pai, é a honra, a glória, o poder, a majestade, o domínio e as riquezas, Pai, para todos sempre. Te louvamos em Teu nome, Jesus. Amém.